No ano da graça de 1825, o ar de Recife era denso, pesado com a umidade do mangue e o cheiro ainda persistente de pólvora e derrota. A Confederação do Equador, um sonho de liberdade nordestina, jazia esmagada sob as botas do Império, e o silêncio que se impunha nas ruas de paralelepípedos não era de paz, mas de medo. É neste cenário de cinzas e humilhação que a nossa história começa, a crônica de uma vingança silenciosa nascida da mais profunda dor. Continue conosco para descobrir como a dor pode forjar a mais letal das armas. E aproveite para se inscrever e não perder nenhuma de nossas histórias. Aliás, você acha que a traição de um amigo é a pior de todas? Deixe sua opinião nos comentários. O poder dos senhores de engenho que ousaram sonhar com uma república havia sido quebrado como uma cana seca sob o peso do engenho. Pernambuco vivia sob o açoite de um governo imperial autoritário, onde a delação era incentivada e a lealdade, um artigo raro e perigoso. O som das patrulhas do exército ecoava pelas noites abafadas, e nos salões opulentos, as conversas antes inflamadas por ideais liberais agora eram apenas sussurros temerosos, trocados por trás de leques e taças de vinho. A província respirava um clima de desconfiança, um veneno lento que corroía as relações e transformava vizinhos em potenciais inimigos. A ferida que deu início a tudo foi aberta em praça pública, sob o sol impiedoso do meio-dia. Matias Albuquerque, um comerciante rico e idealista que financiara os rebeldes, foi fuzilado diante da multidão. Sua morte não foi um ato de guerra, mas um espetáculo de crueldade, orquestrado para servir de aviso. Sua cabeça foi exposta, um troféu macabro para silenciar qualquer outra voz de desafio. A ordem partiu do general Francisco de Abreu e Lima, um homem que, meses antes, partilhava a mesa e o riso na casa de Matias, chamando-o de amigo. Para a viúva que assistia de longe, escondida entre a multidão, o mundo se desfez naquele instante. Essa viúva era Ana Lins Albuquerque, uma senhora da elite na casa dos 30 anos, antes conhecida por sua mente brilhante e pelos saraus onde a liberdade era discutida abertamente. Após a execução do marido, ela se recolheu em um luto perpétuo, trocando seus vestidos de seda colorida por um preto eterno. O luto, contudo, não era apenas tristeza, tornou-se uma armadura. Por trás dos olhos vazios e da postura resignada, a dor se cristalizava em um propósito gélido e inabalável: a vingança. Não uma vingança de sangue, mas a demolição metódica da honra e do poder do homem que lhe tirou tudo. Seu alvo, o general Francisco de Abreu e Lima, era a personificação da arrogância imperial. Um militar cruel e vaidoso, ele se via como um pilar da civilização contra a suposta barbárie nordestina. A execução de Matias foi, para ele, um ato de afirmação pessoal, uma oportunidade de confiscar bens e terras enquanto posava de herói da coroa. Para derrubá-lo, Ana contaria com uma rede improvável de aliados. Domingos, o escravizado idoso e leal, seus olhos e ouvidos nas ruas; Padre Inácio, um vigário aterrorizado que usava o confessionário para colher segredos; e talvez o tenente Guzmão, um jovem oficial carioca enojado pela corrupção de seu superior. A promessa que Ana fez a si mesma no silêncio de seu engenho era clara. Ela não poderia enfrentar o general com exércitos ou pistolas, pois o poder dele era absoluto. Sua guerra seria travada nos salões, nos corredores do poder, nos boatos sussurrados ao pé do ouvido. Seu plano consistia em se reaproximar do círculo do general, fingindo ter superado o luto, para então iniciar uma campanha de sabotagem moral, espalhando dúvidas sobre sua integridade financeira e vazando provas de sua crueldade para figuras influentes na corte do Rio de Janeiro. Era um jogo perigoso, onde um único passo em falso significaria sua própria ruína.
Sua primeira ação foi enviar um convite, não para um grande baile, mas para um sarau discreto, o primeiro evento em sua casa desde a tragédia. A elite de Recife ficou chocada, mas a curiosidade foi maior que o medo. O convite chegou também às mãos do general Abreu e Lima, que sorriu com desdém, interpretando o gesto como um sinal de rendição. A viúva finalmente se curvando ao poder dele. Mal sabia ele que não estava aceitando um convite para uma festa, mas sim dando o primeiro passo para dentro de uma teia meticulosamente tecida, onde cada fio era feito de ódio e paciência. O sarau na casa de Ana Lins Albuquerque era um ato de guerra disfarçado de cortesia. E para entender a profundidade de seu ódio, precisamos voltar no tempo, para quando o engenho não era um mausoléu de luto, mas um lar vibrante de amor e esperança. Ana não nascera naquela riqueza, nem Matias. Eles a construíram juntos, tijolo por tijolo, saca de açúcar por saca de açúcar, a partir de uma pequena propriedade herdada e de uma ambição que a nobreza local desprezava como vulgar. Ele, com as mãos calejadas de trabalho e a mente fervilhando com ideias de comércio e progresso. Ela, com uma inteligência para os números e para as pessoas que transformava cada safra em lucro e cada conhecido em um aliado. Matias Albuquerque era um homem forjado no calor do Nordeste, com a resiliência do mandacaru e a doçura da cana. Ele via a terra não como um direito de nascença, mas como uma promessa a ser cumprida. Passava os dias sob o sol inclemente, ao lado dos trabalhadores, aprendendo os segredos do solo e do corte, e as noites debruçado sobre livros de economia e filosofia, sonhando com um Pernambuco livre das amarras de uma corte distante e indiferente. Para Ana, seu amor por ele era um espelho de seu amor pela terra, uma paixão enraizada, forte e inabalável. As noites em sua casa eram lendárias, não pela opulência, mas pela efervescência. Poetas, jornalistas, comerciantes e até militares descontentes se reuniam em sua sala de visitas, onde as ideias da Revolução Francesa e da independência americana eram discutidas com um fervor que o Império considerava traição. Ana era a anfitriã perfeita, movendo-se entre os convidados com uma graça que desarmava e uma pergunta que instigava, transformando conversas casuais em debates profundos sobre o futuro que todos desejavam para seus filhos. O casamento deles foi selado não com uma grande festa, mas com uma promessa silenciosa feita à sombra de uma mangueira centenária. Eles juraram um ao outro não apenas amor eterno, mas lealdade a um ideal compartilhado, o de construir um mundo onde o mérito superasse o sangue e a liberdade fosse mais valiosa que o ouro. Naquele momento de pura esperança, eles não podiam imaginar que a maior ameaça a essa promessa não viria de um exército inimigo, mas de um homem que um dia chamariam de amigo. A chegada do primeiro filho, João, transformou a casa em um lar. O choro do recém-nascido era a melodia mais doce que já haviam ouvido, um som que preenchia cada canto com um novo propósito. Ana viu em Matias uma ternura que o mundo exterior raramente testemunhava. O homem que desafiava o império com discursos inflamados era o mesmo que passava horas em silêncio, apenas observando o pequeno peito do filho subir e descer, como se guardasse ali o segredo mais precioso do universo. Em cada aniversário, a dedicação de Matias se manifestava em pequenos gestos que valiam mais do que qualquer presente caro. No terceiro ano de João, ele passou semanas esculpindo um cavalo de balanço em madeira de jacarandá, suas mãos, acostumadas a assinar contratos e segurar as rédeas de seu cavalo, trabalhando a madeira com uma delicadeza de artesão. A alegria no rosto do filho ao ver o presente era a única recompensa que ele desejava, um vislumbre do futuro feliz pelo qual ele estava disposto a arriscar tudo. Enquanto Matias construía o patrimônio material e político, Ana tecia a rede social que os sustentava.
Ela administrava as finanças do engenho com uma precisão que muitos homens de negócio invejavam. Educava os filhos com os livros que a igreja proibia e, acima de tudo, cultivava as alianças que seriam a base da futura revolução. Era uma parceira em todos os sentidos. Sua força silenciosa era o alicerce sobre o qual a coragem de Matias se erguia. Numa noite de tempestade, com os relâmpagos iluminando o canavial, Matias confessou seu maior medo. Não era a morte ou a prisão, mas a possibilidade de deixar Ana e os filhos desamparados, de seu sacrifício ser em vão. Ana segurou seu rosto entre as mãos e o fez prometer que, independentemente do que acontecesse, eles nunca se arrependeriam de lutar pelo que acreditavam ser justo. Essa promessa se tornaria seu fardo e sua força. Foi nessa época de prosperidade e conspiração que o general Francisco de Abreu e Lima entrou em suas vidas. Inicialmente, ele era apenas o novo comandante enviado pelo Rio de Janeiro. Um homem de modos refinados e conversa agradável. Ele se tornou um frequentador assíduo dos saraus, elogiando a inteligência de Ana e debatendo táticas militares com Matias, sempre com um sorriso que parecia sincero e uma admiração que parecia genuína. A amizade se aprofundou. O general trazia presentes de suas viagens para as crianças, contava histórias da corte que os fascinavam e compartilhava do vinho da adega de Matias como se fosse um irmão. Ele se sentou à mesa deles inúmeras vezes, partilhando o pão e o riso, tornando-se parte da intimidade da família. Ana, em sua memória, podia sentir o cheiro do charuto que ele fumava na varanda, um aroma que antes significava camaradagem e agora cheirava a traição. Houve momentos de tensão política em que o general ofereceu conselhos que, na época, soaram como a preocupação de um amigo, alertando Matias sobre os perigos de suas alianças. Hoje, Ana entendia que aquilo não era um aviso, mas uma sondagem, a análise fria de um predador medindo as vulnerabilidades de sua presa. É assustador como a lealdade pode ser uma máscara para a mais cruel das ciladas. Se você também acredita que a confiança é um tesouro que nunca deveria ser traído, continue conosco e se inscreva para não perder o desfecho desta história. A última vez que o general jantou em sua casa, ele ergueu uma taça e brindou a amizade duradoura e à grandeza de Pernambuco. Todos aplaudiram. Matias sorriu, acreditando ter encontrado no coração do poder imperial um aliado para suas ideias de autonomia. As palavras do brinde, no entanto, agora ecoavam na mente de Ana como um epitáfio irônico, a trilha sonora de sua ruína iminente. A decisão de financiar a Confederação do Equador com a fortuna da família foi tomada naquela mesma sala de jantar, semanas depois. Não foi um ato de impulso, mas o passo final de uma longa jornada de convicções. Sobre a mesa de Jacarandá, onde antes partilhavam refeições com o general, eles agora espalhavam mapas e calculavam os custos da guerra, selando seu destino com a mesma mão que haviam estendido em amizade. O sacrifício foi imenso e imediato. Ana vendeu as joias que herdara de sua mãe, não com tristeza, mas com um sentimento de propósito. Cada pérola e cada diamante se transformaram em pólvora, em rifles, no soldo de homens que lutariam por um sonho. As terras mais produtivas foram hipotecadas, e o luxo deu lugar à austeridade. Mas o espírito em sua casa nunca fora tão rico. Enquanto Matias se ausentava em reuniões secretas, voltando na madrugada com o cheiro de mangue e perigo em suas roupas, Ana mantinha as aparências. Ela organizava chás para as outras senhoras da elite, sorrindo e discutindo trivialidades, enquanto seu coração batia no ritmo da conspiração. Cada sorriso era um ato de desafio. Cada palavra educada, uma manobra para proteger o segredo que poderia custar-lhes a vida. Na noite em que ele partiu,
para se juntar às tropas rebeldes, Matias a abraçou com uma força desesperada. Ele não disse adeus, mas a fez prometer que, acontecesse o que acontecesse, ela seria forte pelos filhos e nunca deixaria que o nome deles fosse sinônimo de covardia. Ela prometeu, sem saber que aquela seria a última vez que sentiria o calor de seus braços. Ele já sabia dos riscos, mas teria ele imaginado que a lâmina final viria de tão perto? A notícia de sua captura chegou como um raio em céu azul. Mas a verdadeira agonia veio depois, através de um bilhete entregue por Domingos, com uma única informação que reescreveu todo o seu passado. A localização do esconderijo de Matias fora entregue às tropas imperiais por uma fonte anônima, mas de altíssima confiança. Uma fonte que conhecia seus hábitos, seus medos e seus segredos. Uma fonte chamada General Francisco de Abreu e Lima. Naquele instante, a mulher que amava a poesia e promovia debates morreu. O amor, os sonhos, os sacrifícios, a família que construíram com tanto esforço, tudo foi transformado em cinzas pela ganância e pela vaidade de um único homem. O passado não era mais um refúgio de memórias felizes, mas um arsenal. Cada risada compartilhada com o general, cada taça de vinho, cada gesto de amizade se tornou uma peça na engrenagem de sua vingança, o combustível para a guerra silenciosa que ela estava prestes a declarar. O salão do engenho, antes um santuário de luto silencioso, agora pulsava com uma vida febril e artificial. As velas nos candelabros de prata derramavam uma luz dourada sobre os rostos da elite recifense, rostos que exibiam uma mistura de curiosidade mórbida e alívio por verem a viúva Albuquerque finalmente emergir de sua reclusão. Ana Lins, vestida em um preto impecável que absorvia a luz e a esperança, movia-se entre seus convidados com uma graça ensaiada, seu sorriso uma máscara de gesso sobre um rosto de granito. Cada aperto de mão, cada palavra de consolo que recebia, era um movimento calculado no tabuleiro de xadrez que se tornara sua vida. A chegada do general Francisco de Abreu e Lima fez com que um silêncio momentâneo varresse o ambiente, como uma brisa fria vinda do Capibaribe. Ele entrou com a arrogância de um conquistador, seus olhos percorrendo o salão como se inspecionasse um novo território adquirido. Ao se aproximar de Ana, ele ofereceu uma vênia teatral, os lábios se curvando em um sorriso que não alcançava seus olhos gélidos. Ele via ali uma mulher quebrada, pronta para aceitar a nova ordem das coisas, sem perceber que estava diante da arquiteta de sua própria ruína. A mulher que o estudava como um naturalista estuda um inseto venenoso. Naquela noite, a primeira semente da dúvida foi plantada. Ana não fez acusações, não levantou a voz. Em uma conversa particular com um dos maiores comerciantes de açúcar da província, um homem conhecido por sua aversão a impostos e sua influência na corte, ela apenas suspirou e comentou, como quem partilha uma preocupação inofensiva, sobre as dificuldades de reaver os bens de seu falecido marido, sugerindo que a burocracia do general parecia estranhamente lenta e custosa, quase como se os cofres do império tivessem desvios inesperados no caminho. O veneno, uma vez inoculado, começou a agir lentamente. O comerciante, já desconfiado do poder excessivo do general, levou a preocupação adiante em suas próprias rodas de conversa. Em poucos dias, o sussurro de Ana se transformou em um rumor que ecoava nos armazéns do porto e nos escritórios comerciais. Ninguém acusava o general de roubo, ainda não. Mas a ideia de sua má gestão financeira, de uma possível incompetência ou desleixo com o erário real, começou a manchar a imagem de eficiência implacável que ele tanto se esforçava para projetar. O general Abreu e Lima não era tolo. Ele sentiu a mudança sutil na atmosfera, a hesitação nos apertos de mão, os olhares que se desviavam rápido demais quando ele entrava em uma sala. Irritado,
Ele atribuiu os boatos à inveja e à insolência dos senhores de engenho locais. Sua resposta foi a única que conhecia: a força. As patrulhas noturnas se tornaram mais frequentes e violentas, e qualquer reunião com mais de 5 pessoas era vista com suspeita, criando um clima de medo que, ele esperava, sufocaria qualquer murmúrio de insubordinação. A pressão recaiu sobre os aliados de Ana. Padre Inácio, já um homem de nervos frágeis, quase cedeu. Em uma visita noturna ao engenho, ele implorou para que ela parasse, argumentando que estavam provocando uma fera que poderia devorar a todos. Seus dedos tremiam ao segurar o rosário e o suor em sua testa refletia a luz da lamparina. Ana, no entanto, permaneceu impassível. Com uma voz fria como o aço, ela o lembrou dos homens que ele confessara antes de serem fuzilados. Homens cujos segredos ele agora guardava. A lealdade dele não era a ela, mas aos mortos. Enquanto isso, o tenente Guzmão se via encurralado em um dilema moral cada vez mais profundo. Ele desprezava a crueldade do general, mas a ideia de trair seu comandante, um crime punido com a morte, o aterrorizava. Ana não o pressionou com ameaças, mas com a verdade. Através de Domingos, ela lhe fez chegar um relato detalhado do massacre de um pequeno vilarejo que se recusara a pagar os impostos de guerra. Um ato que o general relatara ao Rio de Janeiro como uma vitória contra focos de rebeldes. A brutalidade do fato pesou na consciência do jovem oficial. Numa noite chuvosa, escondido sob a escuridão de uma rua lateral, Guzmão finalmente entregou a Domingos um pacote envolto em oleado. Dentro não havia uma prova cabal, mas algo igualmente perigoso: cópias dos registros de suprimentos do quartel. Os documentos revelavam desvios significativos, mostrando que grandes quantidades de pólvora, alimentos e tecidos declarados como gastos em campanha haviam, na verdade, desaparecido. Um forte indício de corrupção que corroborava os rumores que Ana já havia espalhado. Com os documentos em mãos, Ana agiu com precisão cirúrgica. Ela não os enviou diretamente para a corte, o que seria arriscado demais. Em vez disso, usou um antigo contato comercial de seu marido em Salvador, que por sua vez os fez chegar a um senador baiano, um conhecido rival político dos aliados do general no Rio de Janeiro. A denúncia chegou à capital do Império não como a queixa de uma viúva ressentida, mas como uma preocupação legítima de uma província vizinha sobre a instabilidade em Pernambuco. A manobra funcionou melhor do que o esperado. O general Abreu e Lima recebeu uma carta severa da corte, questionando sua administração e exigindo um relatório detalhado sobre os gastos militares. A humilhação foi imensa. Pela primeira vez, sua autoridade fora publicamente contestada. A fúria o consumiu, mas junto dela veio uma clareza perigosa. Ele entendeu que os rumores e os documentos vazados não eram coincidência. Havia um traidor em seu círculo, uma serpente escondida em seu ninho. Iniciou-se uma caça às bruxas silenciosa dentro do quartel. O general passou a observar cada um de seus oficiais, testando suas lealdades com ordens contraditórias e informações falsas. Ele montou uma armadilha, criando um falso relatório sobre um carregamento de armas que seria secretamente vendido a contrabandistas. Um documento que continha detalhes específicos conhecidos apenas por 3 de seus homens mais próximos, incluindo o tenente Guzmão. Ele deixou o documento em sua mesa, como uma isca. Guzmão, ansioso por provar seu valor à causa de Ana e acreditando ter encontrado a prova definitiva que a levaria à vitória, mordeu a isca. Ele copiou as informações do falso relatório e as passou para Domingos, que as entregou a Ana. A alegria da viúva ao receber o que parecia ser a arma final contra seu inimigo foi breve. Havia algo naquilo que parecia fácil demais. Um presente entregue de forma muito conveniente. Contudo, a ânsia pela vingança nublou seu julgamento.
Ela enviou a nova informação pelo mesmo canal seguro, mas desta vez a resposta foi um silêncio aterrador. Dias depois, a notícia chegou como um trovão. O general havia prendido um de seus oficiais sob a acusação de traição, mas não era Gusmão. Era um capitão com quem o jovem tenente havia compartilhado suas preocupações. Abreu e Lima havia fechado o cerco, e Gusmão era agora o próximo alvo evidente, isolado e exposto. O general estava brincando com sua presa antes de dar o golpe final. Ana sentiu um frio que não vinha da umidade das paredes de pedra. O peso de sua vingança agora ameaçava a vida de um jovem que confiara nela. Ela poderia abandoná-lo à própria sorte, salvando a si mesma e seu plano, ou poderia arriscar tudo para tentar salvá-lo. Você arriscaria sua missão de vida para salvar um aliado, mesmo que isso significasse a sua própria ruína. A escolha que ela fez naquela noite definiria para sempre a mulher em que estava se tornando. Ela optou pela lealdade, um resquício do mundo que dividia com Matias. Mas sua lealdade agora se manifestava de uma forma sombria e distorcida. Para salvar Gusmão, ela precisava dar ao general um traidor mais plausível e mais atraente. Sua escolha recaiu sobre um rico senhor de engenho, que, embora não fosse seu aliado, também nutria um ódio silencioso pelo império. Era um homem cuja ambição e imprudência o tornavam o bode expiatório perfeito. Com a ajuda de Domingos, que conhecia os caminhos e as fraquezas dos escravizados da outra propriedade, Ana forjou uma pequena prova, uma carta, escrita com uma caligrafia que imitava a do senhor de engenho, foi plantada nos aposentos do homem, detalhando um plano fictício para contrabandear armas. A denúncia anônima foi feita por um terceiro, um pequeno comerciante endividado que devia favores à família Albuquerque. A armadilha estava montada sobre outra armadilha. O general Abreu e Lima, faminto por uma vitória exemplar para reafirmar sua autoridade, agiu com a velocidade de um raio. As tropas cercaram o engenho do homem ao amanhecer. A carta forjada foi encontrada e a negação desesperada do senhor de engenho foi recebida com o desprezo de quem já havia decidido o veredito. A atenção foi completamente desviada de Gusmão, que assistiu a tudo de longe, pálido e ciente de que sua vida fora comprada com a de outro. Ana observou a coluna de fumaça que se erguia do engenho vizinho, onde as tropas imperiais faziam sua demonstração de força. Ela salvara seu aliado, mas o custo fora a destruição de um inocente, pelo menos daquela acusação específica. Ela usara as mesmas táticas de seu inimigo: a mentira, a manipulação, a traição. O reflexo que a encarou no vidro escuro da janela não era mais o de uma justiceira, mas o de uma criatura forjada pela mesma escuridão que jurara combater. O sacrifício pesava em sua alma, mas não a deteve. Pelo contrário, a solidificou. Aquele ato a empurrou para além do ponto de retorno, queimando as últimas pontes que a ligavam à sua antiga identidade. Agora não havia mais espaço para dúvidas ou dilemas morais. Havia apenas o objetivo final: a destruição completa do general Abreu e Lima, não importando quantos peões fossem sacrificados no processo. A guerra silenciosa entrava em sua fase mais perigosa. O general, satisfeito com sua suposta vitória, baixou a guarda momentaneamente, acreditando ter eliminado a ameaça. Mas Ana sabia que a calmaria era apenas o prelúdio da tempestade final que ela mesma iria invocar. Continue assistindo para testemunhar o clímax desta jornada de vingança e aproveite para se inscrever e nos contar nos comentários até onde você iria por justiça. A vingança de Ana estava apenas começando a tomar sua forma mais letal. O grande sarau na casa de Ana Lins Albuquerque foi anunciado com uma audácia que chocou a sociedade de Recife. Um ato de desafio disfarçado de celebração. O general Abreu e Lima
Em sua arrogância infinita, viu o convite não como uma armadilha, mas como a capitulação final da viúva, a aceitação de sua nova realidade sob o poder imperial. Ele se preparou para a noite como um pavão, exibindo suas plumas, ansioso para desfilar sua vitória no próprio território de sua vítima, sem saber que caminhava para uma execução pública onde a única arma seria a verdade e a única lâmina, a humilhação. A noite caiu sobre Recife como um sudário quente e úmido. O ar denso com o perfume das damas da noite e a tensão silenciosa que precedia a tempestade. Dentro do engenho, a luz de centenas de velas dançava sobre os rostos dos convidados. A elite de Pernambuco, reunida para testemunhar o que pensavam ser o renascimento social da viúva Albuquerque. Ana movia-se entre eles, uma sombra de ébano em meio às cores vibrantes. Seu rosto uma máscara de serenidade que escondia o pulso acelerado de uma caçadora prestes a fechar o cerco sobre sua presa. O general chegou com a pompa de um vice-rei, seus oficiais a reboque, o som de suas botas no assoalho de madeira, um anúncio de poder e autoridade. Ele buscou os olhos de Ana através do salão, esperando encontrar submissão, mas encontrou apenas um reflexo vazio, um espelho que não revelava nada da fúria que fervia por baixo. Ele sorriu, satisfeito, e aceitou uma taça de vinho, o primeiro gole de seu próprio veneno, sem perceber o perigo que o cercava. A música parou abruptamente por ordem de Ana. Um silêncio desconfortável preencheu o salão, todos os olhares se voltando para a anfitriã, que se postara no centro da sala, ao lado de uma pequena mesa. Sua postura era a de uma rainha em sua corte. E pela primeira vez naquela noite, uma centelha de incerteza brilhou nos olhos do general. Ele sentiu uma mudança na atmosfera, a transformação do ar festivo em algo pesado, denso como a iminência de um veredito. Com uma voz clara e fria, que cortou o silêncio como vidro, Ana começou a falar. Ela não falou de luto ou de perda, mas de negócios. Ela falou sobre as rotas de açúcar para a Europa, sobre os navios que transportavam a riqueza da província e sobre as companhias de seguro em Londres que garantiam essas cargas. O general a observava com uma mistura de confusão e desprezo, imaginando que a dor a tivesse feito perder o juízo. Foi então que ela revelou o segredo que guardara por anos, um segredo que nem mesmo a fúria do Império conseguira descobrir. Antes da Confederação, Matias e ela, prevendo os riscos de sua luta, haviam sistematicamente desviado uma pequena parte de seus lucros, não para bancos no Brasil, mas para a criação de uma empresa de fachada em Liverpool, uma empresa que agora possuía discretamente uma parte significativa das dívidas de exportação de Pernambuco. O valor era estarrecedor para a época, uma fortuna líquida em libras esterlinas, completamente fora do alcance das garras do Império. Era o plano de contingência, a garantia de que, mesmo na derrota, o futuro de seus filhos estaria seguro e a luta, de alguma forma, poderia continuar. O general empalideceu, compreendendo lentamente a dimensão da arma que ela acabara de revelar. Ana então se virou para os maiores comerciantes da sala, homens que haviam se curvado ao general por medo ou conveniência. Ela os chamou pelo nome, um por um, e com uma precisão cirúrgica, detalhou as dívidas que cada um deles possuía, não com os bancos do Recife, mas com sua empresa anônima na Inglaterra. Ela era a credora invisível a quem eles deviam suas fortunas. O salão se tornou um tribunal. Ana não precisava ameaçar. O poder em sua voz era absoluto. Ela explicou como o general Abreu e Lima havia usado sua posição para criar dificuldades artificiais para esses mesmos comerciantes, forçando-os a venderem suas safras por preços vis, apenas para que intermediários ligados a ele pudessem recomprá-las e vendê-las com lucros exorbitantes.
A sabedoria de Ana, que todos subestimaram como a de uma simples senhora de engenho, se mostrou superior à força bruta do militar. Ela nunca fora uma vítima passiva. Cada lágrima de luto havia sido um investimento em seu ódio. Cada dia de reclusão fora gasto estudando os livros de seu marido, aprendendo a manejar o poder do dinheiro com a mesma letalidade que um soldado maneja uma baioneta. Os comerciantes, encurralados entre a ruína financeira e a fúria do general, não tiveram escolha. Um deles, o mais velho e respeitado, confirmou a história com a voz trêmula, admitindo as pressões e a extorsão que sofrera. Um segundo o seguiu e depois um terceiro. A barragem de acusações se rompeu, inundando o salão e afogando a reputação do general em uma torrente de verdades inconvenientes. Abreu e Lima tentou reagir, sua mão indo instintivamente para o cabo de sua espada, mas ele não estava em um campo de batalha. Estava cercado por seus pares, a elite cujo apoio lhe dava legitimidade. E em seus olhos, ele não via mais medo ou respeito, mas apenas o desprezo reservado a um ladrão comum pego em flagrante. Foi nesse momento de vulnerabilidade absoluta que Ana desferiu o golpe final. Ela ergueu uma carta, o papel amarelado tremendo ligeiramente em sua mão. Era a correspondência pessoal do general para seu comparsa no Rio, aquela em que ele se gabava de ter destruído Matias por pura cobiça. O ar ficou rarefeito. Cada palavra que ela lia ecoava como um prego sendo martelado no caixão da honra de seu inimigo. A leitura terminou. O silêncio que se seguiu foi mais devastador que qualquer grito. Era o silêncio da condenação unânime. O general Francisco de Abreu e Lima estava nu, despojado não de suas roupas ou de suas medalhas, mas de sua máscara de herói, revelando o monstro ganancioso por baixo. A catarse foi silenciosa, uma implosão de poder que ninguém ali jamais esqueceria. A multidão começou a se afastar dele, um movimento sutil, mas inequívoco, como se ele fosse portador de uma praga. Os murmúrios se transformaram em um zumbido de desdém. Seus próprios oficiais desviavam o olhar. A vergonha e o medo da associação com um homem caído estampados em seus rostos. Ele estava completamente só no centro de um salão que viera conquistar. Ele se virou para Ana, os olhos injetados de um ódio impotente. Não havia nada que ele pudesse fazer. Matá-la ali o tornaria um mártir. Desafiar a palavra de tantos homens poderosos era impossível. Ele fora derrotado não por um exército, mas pela inteligência estratégica de uma única mulher que ele havia desprezado. Sua guerra pessoal estava perdida de forma irrevogável. Sem uma palavra, o general Francisco de Abreu e Lima embainhou sua espada, virou as costas e caminhou para fora do engenho, cada passo um eco de sua derrota esmagadora. Sua saída não foi a de um comandante, mas a de um fantasma expulso do mundo dos vivos. A justiça, por mais distorcida que fosse, havia sido servida naquela noite. Ana permaneceu imóvel enquanto o salão se esvaziava lentamente. Os convidados saindo em silêncio, deixando-a para trás com os fantasmas de seu passado e o peso de sua vitória. A luz das velas começava a vacilar, lançando longas sombras que dançavam como espectros. A vingança estava completa. Mas a que custo? A resposta para essa pergunta definiria o resto de sua vida. A poeira assentou no salão vazio, e com ela um silêncio mais profundo do que qualquer luto. O cheiro de cera queimada e de perfume abandonado pairava no ar. O fantasma de uma festa que fora um funeral. Ana Lins Albuquerque não sentia o calor da vitória, mas o frio cortante da solidão. Cada convidado que partira em silêncio levara consigo um pedaço do mundo que ela conhecia, deixando-a para trás, não como uma heroína, mas como um monumento temido, a arquiteta de uma ruína tão espetacular quanto a sua própria dor. A vingança, ela percebeu, não preenchia o vazio,
apenas o ecoava com mais intensidade, e o peso de sua escolha se assentou sobre seus ombros como um manto de chumbo. A notícia do escândalo viajou mais rápido que os navios, chegando à corte do Rio de Janeiro como uma onda de choque. O Império, preocupado em manter a imagem de estabilidade e controle sobre as províncias rebeldes, não podia permitir que a corrupção de um de seus generais se tornasse um mártir para a causa nordestina. A punição de Abreu e Lima não foi pública nem sangrenta. Foi uma morte burocrática, silenciosa e humilhante. Ele foi despojado de seu comando e transferido para uma guarnição esquecida na fronteira sul, um lugar de malária e esquecimento, onde sua arrogância se dissolveria na monotonia e na irrelevância. Sua queda não foi ao som de canhões, mas no farfalhar de um decreto que o apagou da história. Em Recife, Ana tornou-se uma lenda em vida, a viúva do Capibaribe. As pessoas não a visitavam mais para saraus ou chás, mas apontavam para seu engenho com uma mistura de admiração e pavor. Ela era a mulher que havia derrubado um general com palavras, a dama de preto cuja inteligência era mais letal que um exército. Seu isolamento, antes uma escolha de luto, tornou-se uma condição imposta pelo medo que ela inspirava. Ela havia vencido a guerra, mas se tornara uma ilha, cercada por um mar de respeito temeroso, para sempre definida não pelo amor que perdeu, mas pelo ódio que aperfeiçoou com maestria. O tempo, contudo, transforma fatos em fábulas. A história da vingança de Ana Lins Albuquerque deixou os salões da elite e se enraizou na memória do povo. Deixou de ser um escândalo para se tornar um conto de resistência, sussurrado nas feiras, cantado por violeiros e contado às crianças como um aviso de que o poder do Nordeste não residia apenas na força, mas na astúcia e na resiliência de seu povo. Seu nome se tornou um símbolo, não de vingança, mas da dignidade que se recusa a ser esmagada. Um lembrete de que mesmo na mais sombria das derrotas, uma única chama de vontade pode incendiar o mundo. O legado da viúva do Capibaribe atravessou as décadas, transformando-se em parte da identidade pernambucana. A história de como ela usou o conhecimento do comércio e a frieza do cálculo para desmantelar um tirano tornou-se uma metáfora para a luta contínua contra a arrogância do poder central. Seu engenho, mesmo depois de se tornar ruína, era visto como um santuário de força silenciosa. Um lugar que provava que as guerras mais importantes são muitas vezes travadas sem derramar uma única gota de sangue, mas com a precisão de uma mente que se recusa a esquecer. Anos mais tarde, uma mulher idosa de cabelos brancos como a espuma do mar podia ser vista caminhando lentamente pela varanda do antigo engenho. O preto de seu luto havia finalmente dado lugar a tons mais suaves, e em seus olhos não havia mais o fogo da vingança, mas a serenidade de quem fez as pazes com seus fantasmas. Ela olhava para o canavial, o mesmo que testemunhara seu amor, sua dor e sua vitória, e o vento que balançava as folhas de cana parecia sussurrar o nome de Matias, não como uma memória de perda, mas como a promessa de um reencontro silencioso e finalmente pacífico. A história de Ana Lins Albuquerque nos lembra que a verdadeira força muitas vezes se esconde sob o véu do silêncio e da dor. Ela nos ensina que lutar por justiça não exige exércitos, mas coragem, inteligência e uma vontade que se recusa a ser quebrada. A história dela é a prova de que o legado de uma pessoa não é medido por suas batalhas, mas pela dignidade que ela se recusa a entregar. Se você acredita que essas histórias de resistência silenciosa precisam ser contadas, comente abaixo qual foi o momento que mais te impactou. Inscreva-se para não perder outras jornadas como esta e compartilhe para que a memória de heróis esquecidos, como a viúva do Capibaribe, nunca se apague.